Então, vamos aqui de forma simples e rápida explicar um conteúdo de filosofia relacionando conhecimento científico, filosófico, da epistemologia, tendo também uma compreensão do senso comum, né, como o senso comum interpreta os resultados das teorias científicas, das descobertas científicas. Existem duas formas de interpretar a ciência e o seu papel na sociedade. Uma a partir do senso comum, que simplesmente fica nos extremos, ou diz que a ciência não tem valor, ou diz que a ciência é imbatível, é imutável, é plena de verdade, né? Então, os extremos pertencem a uma visão, a uma compreensão do senso comum. O que significa o senso comum? Existe uma confusão na mente dos alunos. A princípio, vai entender o senso comum como algo positivo, por se tratar de comum. Esse termo comum, eles têm transmitido para nós uma compreensão de que é positivo, é bom, é benéfico, faz bem à maioria. Então, se é da maioria, é o melhor. Confundindo até mesmo democracia, que a democracia, o voto da maioria, com o senso comum. Quer dizer, não tem nada a ver. Senso comum está mais ligado, se você for analisar numa interpretação de Paulo Freire, freiriana, o senso comum está numa margem da consciência mágica, ingênua da sociedade, tá? E consciência crítica, filosófica ou científica, sim, essa não pertencem, sim, ao grupo do senso comum, ok? É um conhecimento científico, filosófico, teórico, de abstrações, contemplação, né, que seria um pouco o conhecimento dos antigos gregos, e por outro lado nós vamos ver o conhecimento científico moderno mais aplicado, um conhecimento prático de uma filosofia mais pragmática, né, que tem um resultado imediato, tipo assim, tá? Portanto, nós vamos ver aqui a divisão, né? A ciência antiga da episteme. Episteme significa o conhecimento a partir de uma visão teórica, a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, portanto, episteme, né? O conhecimento filosófico também tem aí um rigor racional, intelectual, mas ainda muito no campo da abstração. Por exemplo, nós vamos ver aqui Demócrito de Abdera e Leucipo, né? Abdera é a cidade, então Demócrito são pré-socráticos, e Leucipo, eles descobriram, eles já tinham uma noção, assim, racionalmente bem consciente da existência dos átomos. Então eles são atomistas, né? E aí o Demócrito dá o exemplo da maçã, que nós só partimos de uma maçã porque ela é composta de partes, pequenas partes, tá? Mas para os antigos esse estudo, essa teoria ainda fica muito no campo da abstração, porque não tem, na época não tinha microscópico, enfim. Então fica quase que como assim um conhecimento teórico, como a gente vai dizer assim, contemplativo, quase que uma revelação dos deuses, né? Enfim, não é bem assim, porque eles já partem de uma compreensão da cosmologia, onde eles estudam a origem do cosmos, da vida, do universo, a partir de elementos, tá? A partir de fogo, terra, água, ar, enfim. Mas só para deixar aqui claro que esse conhecimento dos antigos, ele vai encontrar uma resistência, tá? na ciência moderna. Ele vai, tipo assim, ser superado. Não que esse conhecimento não tenha mais validade, mas que ele vai ser superado agora
pelo conhecimento da técnica, né, que é o saber aplicado, integrado entre ciência e técnica, certo? Ou seja, esta ciência, esta técnica valoriza a observação e os métodos experimentais. Então aqui a gente parte de uma compreensão de ciência a partir de observações, análises, hipóteses, teorias e, portanto, neste modo, a ciência moderna necessita da prova para a confirmação de suas teorias. É preciso haver uma prova para confirmar suas teorias. E esta prova é feita, né, de forma empírica, em experimentos e aí a partir também de uma generalização, certo? Na ciência a gente vai ver que tudo é comprovado por A mais B, como diz, e generalizado, que vale para todos. Agora nós vamos precisar um pouquinho daquilo que eu falei do senso comum, por favor. Conhecimento científico. O que seria o conhecimento científico? É algo infalível? É algo imutável? Não, a gente vai para direto ao ponto, nós vamos ver que o conhecimento científico ele é falível, mutável, né? Ele é mutável e sempre aproximado. Assim, ele se aproxima de uma verdade absoluta e eterna, ou plena, mas ele não é a verdade plena absoluta, tá? Ele é suscetível de contínuas correções, portanto não há verdades definitivas para a ciência. Esta sempre se atualiza, está sempre se atualizando, não é isso? Aquilo que eu falei, o conhecimento que foi superado, este não vai cair nas trevas da não ciência ou nas trevas do senso comum. Ele não vai cair nas trevas, digamos assim, não, já ultrapassou, agora é passado, não precisa mais estudar, não. Ele faz parte de uma tradição que necessariamente tem o seu valor e sempre nós estamos nos remetendo a ele, tá? Para estudar novas teorias, novos avanços, enfim. Então ninguém é original, nós partimos de algo que já existe pela tradição, pelos antigos, certo? A propósito, para este, a ciência passa a ser um conjunto de teorias imutáveis. A gente passou por um período de pandemia, então tinha uma ideologia muito forte de um setor da política, de parte da política, de pessoas da maior autoridade política do Brasil na época, contrária, fazendo discursos e defesas contrários à ciência, no caso a vacina, a máscara, a necessidade de se isolar. Portanto, é necessário entender que a ciência ela tem sim suas verdades e ela por exemplo, a vacina ela tem o seu valor até que se prove o contrário. Se chegar um outro momento que essa vacina não tem mais eficácia, então é porque teve uma nova descoberta e aí vai valer aquela nova descoberta, essa vai ser superada, ultrapassada, mas até agora ela é a que vai, no caso da cura. Agora nós vamos aqui para essa outra parte do conhecimento. A gente vai ver aqui sociedade disciplinar com Foucault e com Gilles Deleuze, sociedade de controle. Qual é a diferença de ambas? Sociedade disciplinar com Foucault, Michel Foucault, francês, e seu conterrâneo, aí sim, Gilles Deleuze, conterrâneo e contemporâneo também. E Gilles Deleuze com uma abordagem mais moderna da sociedade, mais atual, né? Com a sociedade de controle. O Foucault, ele foi um filósofo, pesquisador, historiador, estudou a história da loucura, a história das prisões, construções que visava disciplinar pessoas, tornar corpos dóceis para obedecer facilmente, né? O que consiste a disciplina? Esta, portanto, a teoria de Foucault está composta por organizações verticais, ó. Portanto, ela é aqui, ó, de cima para baixo, né? É uma ideia de verticalidade do poder, da força, do maior para o menor, né? Composta por organizações verticais, hierárquica, tem uma hierarquia de poder.
de forças, né? Hierárquicas de estratégias de disciplina e confinamento. Estratégias de disciplina e confinamento. Aqui você lembra de que? De prisões, ele coloca também até as escolas, né? As escolas como um espaço de prisão onde tem o objetivo de tornar corpos dóceis e pessoas obedientes para seguir ideologias, enfim. A gente sabe que na escola também tem o papel de tornar pessoas cidadãos autônomos, críticos, conscientes do seu direito e dever na sociedade e gerar e produzir ciência e assim por diante. Mas aí vem uma outra ideia que é das construções, em panóticos, né? Construções circulares. No caso da escola aqui, a gente vê que uma pessoa, digamos, um coordenadora, ficando aqui no pátio da janela da sua sala, ou da porta ali da sua sala, ela pode contemplar todo o entorno, né? Saber como está o comportamento dos alunos, se estão para lá e para cá, ou se estão em sala, enfim. Nas portas a gente vê os vidros, que também facilita alguém estar passando e olhando, ver como é que está aqui dentro. Então, existe um poder que está relacionado à construção, ao ver, né, ao observar. Portanto, aqui está Foucault, né? Aqui nós vamos ver com Gilles Deleuze a sociedade de controle, onde esta é caracterizada por um poder horizontal, não mais vertical de cima para baixo, mas isso aqui é horizontalizado, né? Impessoal, não se trata de uma hierarquia, tá? Pessoa mais poderosa, menos poderosa, enfim, onde um domina o outro, mas é algo assim impessoal e invisível. E aí vem o que? As redes sociais, a internet, câmeras, as redes sociais de modo geral, o celular. Quando você acessa lá o Google, você não tem mais privacidade, né? Portanto, aqui nós vamos destacar em Deleuze algo muito real hoje em dia, que se trata da presença da tecnologia em nosso dia a dia, em nossas relações. Dá para ter uma pequena diferença. O Deleuze não vai se referir tanto a essa sociedade disciplinar, mas que, para além da disciplina, existe o controle. E nós somos controlados por uma força invisível, né? Uma força de um espírito. Seria um espírito maligno, será? Não. Pode ser um espírito do bem, né? O demiurgo, né? Espírito, Deus do bem, né? Vamos lá. Aqui nós temos uma outra questão, gente, que é o cidadão de Zé Ramalho, né? Onde vem tratar essa música do cidadão de Zé Ramalho, onde diz assim: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Era um tempo de aflição, eram 4 em condução, 2 para ir, 2 para voltar. Aí vem, né? Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, e me vem um cidadão e me diz admirado, e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar, né? Então, cara, isso é terrível. Essa música, ela é muito forte, ela realmente faz você refletir, pensar. Como também uma de Chico Buarque, que vai dizer assim, que o cidadão na construção, ele cai, morre na contramão, atrapalhando o tráfego, e isso gera um tumulto, e isso a elite fica incomodada com isso, mais com o tumulto do que mesmo com o cidadão, o trabalhador que caiu e morreu. Enfim, esse é simplesmente uma mercadoria, né? Uma mercadoria sem nota, digamos assim, sem muito valor. Aqui nós estamos falando do trabalho e modo de produção capitalista em quem, gente? Em Karl Marx, né? Onde em Karl Marx a gente vai ver muito esse termo alienação, mais-valia, a perda dos direitos, onde o trabalhador passa a ser visto como algo, uma mercadoria. Ele vende um produto que é a sua mão de obra. Então o trabalhador passa a valer aquilo que ele faz, não o que ele é, mas o que ele faz. Portanto, o trabalhador passa a ser visto como uma mercadoria barata, né? Uma mercadoria barata.
os bens que este cria não lhe pertencem. Ele é alienado àquilo que ele faz. Aquele mundo não lhe pertence, né? Ou seja, o cidadão trabalhador se torna alienado ao produto da sua mão de obra. Ele é fabricante de carro, de automóveis, mas ele não tem condição de comprar um automóvel, um objeto que ele produz, que ele faz. Mesmo assim ele não tem direito, é alienado a ele. Portanto, quanto maior a riqueza, maior é a exploração do trabalhador. Por incrível que pareça, há essa controvérsia, né? Quanto maior a riqueza, o trabalhador fica sendo mais explorado. Isso é uma visão do modo de produção capitalista, que é um sistema desalmado, né? Um sistema sem alma, sem espírito, sem sentimento, sem afeto. Mas nós podemos tornar o capitalismo mais humanizado, com mais sensibilidade, não é isso? E como isso pode ser feito? De várias formas, a partir de cooperativas, economia solidária, né? Enfim, trabalhos remunerados de forma digna, com horário e condições de vida dignas, salários dignos, condições de trabalho, saúde, lazer, tempo para ficar com a família, tempo para se divertir, tempo para se cuidar. Então isso seria uma visão mais digna, humanizada do trabalho, ok? Por enquanto é isso, a gente vai depois trazer mais questões para vocês, viu? Namastê.